Bom dia a todos. Bom dia também aos que eventualmente estejam nos ouvindo aqui via YouTube. Mas vamos então iniciar a sessão de hoje. Hoje é dia 16 de agosto de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, todos os titulares. Vice-presidente, Dr. Douglas Kuchiyama, Maria Alice Formigoni e também Flávio José Sanches Arantes. Nós temos hoje dois processos na pauta. O primeiro processo que iremos iniciar é pelo contribuinte Farmabase Saúde Animal Limitada. Há um pedido de sustentação oral, representando o contribuinte, o Dr. Lucas Montenegro Figueiredo, que está aqui já presente. Temos por praxe iniciar os processos com sustentação oral. Então, eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que nos apresente o processo através de seu relatório, e em seguida eu abro a palavra para o ilustre advogado para aduzir a sua sustentação oral. Dr. Douglas, com a palavra. Bom dia a todos. Então, é um recurso ordinário em face da decisão que julgou procedente o auto de infração lavrado contra a empresa que teria cometido as infrações abaixo transcritas. Infrações relativas ao crédito do imposto, deixou de proceder o estorno do crédito CMS, o montante ali indicado, no período de dezembro de 2019 a setembro de 2020, nas datas e valores especificados no demonstrativo em anexo, decorrente da saída subsequente não tributada, circunstância previsível à data da entrada da mercadoria, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. O crédito em questão foi escriturado no livro de registro de entradas EFD, e é referente à aquisição de insumos utilizados pelo contribuinte para a fabricação de mercadorias, cujas saídas não sofreram tributação, situação esta imprevisível à época das entradas. As saídas subsequentes referem-se a transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular e não foram tributadas por força da decisão judicial exarada no processo no agravo de instrumento. O contribuinte apresentou defesa, teve manifestação que pugnou pela manutenção do AIN, e depois houve decisão julgando procedente de crédito fiscal. Houve interposição de recurso ordinário, representação fiscal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório, presidente. Agradeço ao Dr. Douglas pelo sintético relatório. Passo, então, a palavra ao Dr. Lucas para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Dr. Lucas, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Demais juízes, muito bom dia a todos. Obrigado aqui pela oportunidade. Bom, eu prometo ser breve. É uma questão, apesar de ter alguns pontos delicados, eu vou me ater aqui a basicamente duas situações, tá? A Farmabase, ela tem, no passado ela optou por discutir judicialmente a questão da não incidência do ICMS nas operações de transferência entre filiais, né, entre as suas filiais, inclusive filiais situadas em outros estados da federação. Perfeito. Esse pedido na ação judicial foi atendido e ela passou a se beneficiar dessa medida judicial, né? Ou seja, passou essa medida judicial, autorizou a emissão de notas fiscais de remessa entre filiais, né, as famosas transferências, sem destaque do ICMS. Tempos mais tarde, depois dela aproveitar essa decisão judicial, o fiscal a procurou, né, o fiscal da Cefaz a procurou, dizendo o seguinte: olha, se você está dando saídas sem tributação, logo, os insumos que você adquiriu para produzir os produtos que estão dando essa saída deveriam ser objeto de estorno de crédito. Esse seu crédito não seria permitido. A manutenção desse crédito não é permitida. Na época da fiscalização, a gente até tentou esclarecer a distinção dos institutos, né? A manutenção do crédito ela é vedada quando a gente está falando de uma saída ou isenta
ou não tributada. Não é o caso. Assim, parece, né? O famoso é parecido, mas é diferente. Ou isenção ou não tributada, ou não incidência, na verdade, né? Isenção ou não incidência é diferente de inexistência de fato gerador. Aqui a gente não tem a efetivação do fato gerador. A gente não tem a concretização do fato gerador. Então, por conta disso, não há nenhum tipo de fato gerador nessa saída que justifique, que seja, que acoberte uma operação isenta ou com não incidência. Na verdade, a inexistência de fato gerador. Então, por conta disso, o crédito deveria ser mantido. Um outro ponto importante de mencionar aqui é que essa medida judicial ela não transitou em julgado. Então, o que é que pode ocorrer? Daqui a um tempo, né, no futuro, a gente não sabe qual vai ser o fim definitivo dessa ação. Se a ação judicial fracassar nos próximos passos da ação, a STJ, STF, enfim, a recorrente ela vai ser obrigada a devolver, se ela, imagine que ela pagou esse crédito que está sendo cobrado aqui agora via estorno. Se essa ação mais tarde é julgada improcedente, ela ganhou até agora e está gozando dos benefícios da ação. Mas se no futuro, daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, ela perde essa ação, e agora, esse auto de infração que foi lavrado aqui, ele vai devolver o dinheiro que ela, em teoria, deveria ter pago quando recebeu o auto de infração, em vez de discutir? Então, no nosso entendimento, né, a gente traz aqui no recurso muito bem claro, que essa autuação, ela no máximo deveria ter sido lavrada com suspensão, né, para prevenção de decadência apenas, e não ser um auto de infração normal, exigível, por conta dessa volatilidade, essa possível volatilidade que está dependendo aí do posicionamento definitivo do judiciário. Então, nós temos duas situações aqui. Primeiro, se o auto foi lavrado, ele deveria ter sido, no máximo, lavrado para fins de prevenção de decadência, né? Deveria ter vindo com exigibilidade suspensa, por conta dessa questão ainda indefinida do ponto de vista judicial, né? A decisão em que pese hoje seja favorável, em que pese a empresa esteja gozando realmente dos seus benefícios na saída das transferências, essa posição ela não é definitiva, ela não é imutável, não pode ser que mude, né? Então, por conta dessa situação, ela deveria ter sido no máximo um auto de infração para prevenir decadência. E o outro ponto é em relação à inexigibilidade desse estorno de crédito, né? Esses créditos deveriam ser mantidos, porque a gente não está falando de um fato gerador, né? De uma ocorrência de fato gerador. E a legislação ela é bem clara. O crédito ele deve ser estornado quando as operações subsequentes elas se dão acobertadas ou por isenção ou por não incidência. Aqui a gente não tem na legislação nenhum tipo, quando fala de transferência, né? A própria decisão judicial ela fala: essas saídas que você está dando em transferência, elas não são nem isentas, nem acobertadas por não incidência. Elas são elas têm ausência de fato gerador. Né? Quando eu tenho uma ausência de fato gerador, eu não estou dando saída isenta. Né? É diferente. O fiscal entendeu que se tratava do mesmo instituto, por isso lavrou o auto. Né? Então, no nosso ponto de vista, existem essas duas fragilidades, tanto a questão da impossibilidade de ter sido lavrado um auto convencional, era para ter sido prevenção de decadência, e essa questão da manutenção do crédito, por não se falar em ocorrência de fato gerador nessas saídas em transferência. Os termos da decisão judicial são bem claros, não deixam dúvida em relação à questão da inexistência de fato gerador, né, faz a distinção entre não incidência e isenção para a questão de ausência de fato gerador, e fica muito claro esses dois pontos. Acho que são esses dois elementos que deveriam, que acho que seria importante a gente trazer aqui, e até para economizar tempo, e qualquer coisa estou aqui à disposição para tirar eventuais dúvidas. Muito obrigado. Cumprimento o Dr. Lucas Montenegro Figueiredo pela sustentação oral, muito objetivo e muito indo direto ao ponto aqui que interessa no recurso. Diante disso, eu passo então a palavra ao ilustre relator para que profira o seu voto. Dr. Douglas, com a palavra. Tá.
O contribuinte alegou alguns pontos em sede de recurso, então eu passo a tratar de cada um deles. Então, em sede preliminar, nulidade decorrente da metodologia equivocada, que desconsiderou a necessidade de reapuração do imposto no período do fato gerador. Essa nulidade não merece prosperar, tendo em vista que carente de previsão legal para tanto. A infração cometida nos presentes autos, pela qual a contribuinte foi autuada, não é afastada por eventual existência de saldo credor na escrita fiscal do contribuinte e não pela utilização do valor em posterior apuração de débitos e créditos. De acordo com a legislação, o fisco tem a obrigação de estornar os créditos diretamente, não tem a obrigação de estornar os créditos diretamente da escrita ou na GIA do contribuinte, uma vez que importa é a alteração de declaração realizada pelo contribuinte. Nesse sentido, pedimos vênias para transcrever trecho da decisão recorrida, que tratou deste ponto, que me utilizo como fundamento e razão de decidir. Aí, a alegada existência de saldo credor continuado é irrelevante para o mérito da questão. Essa circunstância, conforme relatado acima, influencia apenas nos juros e, conforme DDF, foi levado em consideração, uma vez que não há cobrança de juros. Não há dúvida que a falta do estorno dos créditos em desconformidade com a legislação causou prejuízo ao erário paulista, haja visto que resultou em um crédito indevido, o qual foi compensado com os débitos do ICMS, reduzindo o montante devido ou aumentando o saldo credor. Uma vez constatada esta situação, o fisco paulista tem não só o direito, mas o dever de constituir o crédito tributário através do lançamento de ofício nos termos estabelecidos pela legislação. Eu vou pular um trecho aqui que transcreve uma decisão do TIT, do próprio TIT. Frisa-se que o lançamento de ofício através do AIN não é uma recomposição da escrita do contribuinte, limitando-se apenas a apurar as infrações tributárias e aplicar a penalidade prevista para o caso concreto. Eventual saldo credor ou mesmo direito ao crédito decorrente do princípio da não cumulatividade, quando for o caso, deve ser exercido pelo próprio interessado através do procedimento próprio e a seu cargo. Não cabe ao agente fiscal, em suas atribuições funcionais, compensar crédito, uma vez que isso somente é permitido na forma da legislação, nas hipóteses em que o direito contemplar. Compensação nos termos do artigo 1562 do CTN, a modalidade de extinção do crédito tributário, sendo que sua previsão depende de lei em sentido estrito, conforme o artigo 97.6 do CTN. Assim, não se verifica na legislação a hipótese de compensação de créditos tributários apurados por meio de lançamento de ofício, com créditos escriturais de ICMS que o contribuinte eventualmente venha a possuir, puramente pela falta de previsão legal. Sendo assim, não se acolhe esta alegação de nulidade. Outra preliminar é a nulidade decorrente da lavratura prematura do auto de infração. A decisão não transitou em julgado, ainda não foi lavrada para prevenção de decadência. Também com relação a esta alegação de nulidade, peço vênia mais uma vez para transcrever o trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir. Alega defendente a nulidade decorrente da lavratura prematura do auto de infração, tendo em vista que o presente auto de infração foi lavrado enquanto perduram os efeitos da decisão judicial proferida no agravo de instrumento ali indicado, não que ainda não transitou em julgado, no sentido de permitir a transferência entre os estabelecimentos da notificada sem o destaque do ICMS. Compulsando os documentos carregados aos autos, verificamos que o objeto da ação judicial supracitada é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS incidente nas operações realizadas entre matrizes e suas filiais, ainda que em outro estado. Cumpre esclarecer que o contribuinte foi autuado por deixar de proceder ao estorno de crédito ICMS decorrente da saída subsequente não tributada, circunstância essa imprevisível dada a entrada da mercadoria, afrontando a determinação imposta pelo inciso 3 do artigo 67 do RIC. Não prospera a alegação de nulidade em razão da falta de trânsito em julgado da ação judicial supracitada. O objeto presente aí não coincide com aquele da citada ação judicial. Entretanto, enquanto aqui se discute a falta de estorno do crédito em virtude de saída subsequente não tributária. Na esfera judicial, se discute incidência do imposto em operações entre estabelecimentos da mesma empresa. Embora a conduta infracionária apurada na AIN seja decorrente da conduta de não tributação nas saídas para filiais, com esta não se confunde. Portanto, em virtude de possuírem objetos distintos, afasta-se a hipótese da lavratura da AIN meramente para fins de prevenção de decadência. Trata-se de fato de crédito tributário inédito, constituído de ofício nos termos do artigo 149 do CTN, em decorrência da conduta da falta de estorno de crédito, tipificada como infração tributária, conforme artigo 85, inciso 3, a linha J da Lei 6374. Por não haver coincidência de objetos, o processo administrativo segue sua trajetória independentemente da ação judicial,
nos termos do parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 13457 em verbas. Sendo assim, não merece prosperar as alegações de nulidades arguidas pelo defendente, também não prospera esta alegação de nulidade. Quanto ao mérito, na incidência do ICMS na remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, violação ao artigo 155 da Constituição Federal. Com relação ao que a contribuinte alega ser diretamente relacionado ao mérito dos presentes autos, não encontra correlação direta quanto à discussão no presente ainda. Apesar de a contribuinte ter proposto a mencionada ação judicial, a respeito da não incidência do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, conforme o entendimento do ilustre STF da súmula 166 do STJ, e não foram tributados por força da decisão judicial exarada nos autos do agravo de instrumento, nos termos da legislação apontada nos presentes autos, o contribuinte deveria estornar os créditos relativos às aquisições de insumos e mercadorias relativos a essas saídas, nos termos do artigo 21.1 da Lei Complementar 87, o que não foi enfrentado no julgamento da ADC 49, mencionado pelo defendente, até o momento, ou seja, plenamente aplicável. Portanto, não prosperam suas alegações quanto a este ponto. E direito à manutenção dos créditos ICMS, com relação a esta alegação da contribuinte, peço vênia para transcrever o texto da manifestação da representação fiscal, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir. A empresa argumenta ainda que teria direito à manutenção dos créditos ICMS porque, como o ICMS é um tributo não cumulativo, de forma que o contribuinte pode compensar o que foi recolhido anteriormente na operação posterior relativa à circulação de mercadorias, prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal ou de comunicação, conforme artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Com relação a esta afirmação, normalmente está incorreta a recorrente. Estando o contribuinte autorizado a não efetuar o destaque do ICMS e, por conseguinte, o seu recolhimento, por força da decisão judicial exarada no agravo de instrumento, inciso 3 do artigo 41 da Lei Estadual 6374 de 89, regulamentado pelo inciso 3 do artigo 67 do RICMES, determina que seja efetuado o estorno do crédito ocorrido na entrada das referidas mercadorias nos seguintes termos. Artigo 41, o contribuinte deve proceder ao estorno do imposto de que se tenha acreditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrado no estabelecimento, inciso 3, seja utilizado, integrado ou consumido em processo de industrialização ou produção rural de produto cuja saída não seja tributada ou esteja isenta do imposto. Artigo 67 do RICM, salvo disposição em contrário, o contribuinte deverá proceder ao estorno do imposto de que se tiver acreditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrar no estabelecimento, aí, inciso 3, for integrado ou consumido em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributado ou estiver isento do imposto, sendo esta circunstância imprevisível a data da entrada da mercadoria ou utilização do serviço. Assim, se por determinação da decisão judicial na incidência do ICMS, nas operações seguintes, também deve ser autuado proceder ao estorno do imposto de que se tenha acreditado por força de disposição legal acima exposta. Por outro lado, essa discussão ainda está pendente de julgamento na ADC 49, não comporta a aplicação do disposto na súmula 573 do Supremo Tribunal Federal, que fala que não constitui fato gerador de imposto sobre circulação de mercadorias da saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. No caso da súmula acima transcrita, analisou expressamente o fato de que não constitui fato gerador de imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato, e não é possível dar interpretação extensiva e analógica, o que implicaria em afronta ao disposto no artigo 28 da Lei 13457 de 2009, que fala da declaração de inconstitucionalidade. Então, deste modo, até o presente momento, julgar os presentes autos de forma diversa implicaria em declarar a inconstitucionalidade de norma, o que é vedado nessa instância processual. Portanto, não há que prover. Diante disposto, conheço do recurso ordinário e nego o provimento, presidente, assim como voto. Cumprimento o ilustre relator pelo voto proferido, analisou todas as questões postas no recurso, o processo está em discussão. Estamos de acordo com o voto, senhor presidente.
Quero cumprimentar o Dr. Lucas pela sustentação oral e o Dr. Douglas pelo seu excelente voto, e também vou acompanhá-lo na íntegra. Eu parabenizo também o Dr. Douglas pelo voto, o Dr. Lucas pela sustentação oral. Esse processo, ele expõe aí um dos vários problemas que nós vamos enfrentar aí decorrentes da alteração de critério de circulação jurídica para a circulação física da incidência do ICMS, né, conforme está na jurisprudência. E não existe solução fácil para ele, né, principalmente no caso de operações interestaduais, que não é possível se transferir os créditos da matriz para filial, porque não tem a centralização do imposto, né? Então, eu também não vejo outra solução que não seja a manutenção do auto, então, nesse sentido, eu vou acompanhar o voto do Dr. Douglas. Também estou acompanhando, eu analisei aqui o processo e realmente eu concordo integralmente com o ilustre relator. Bom, tendo em vista a manifestação de todos, estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso conhecido integralmente, com julgamento de mérito, não provido. À unanimidade. Julgamento encerrado. Eu cumprimento e agradeço a presença do Dr. Lucas Montenegro Figueiredo. E passamos, então, ao próximo processo da pauta. Muito obrigado, licença. Até logo a todos. Até logo. Tchau, tchau. Próximo processo da pauta. Baldani Comércio de Madeiras Eireli. O AIN é o 4.143.549. Doutora Maria Alice, relatora, não há pedido de sustentação oral. Então, eu passo, então, a palavra para a doutora Maria Alice para que apresente o processo e profira o seu voto. Doutora Maria Alice, com a palavra. Pois não, doutor Edivaldo. Então, o voto já se encontra à disposição dos senhores. E como eu não sei se há necessidade da leitura dele, porque, na verdade, ele é bem simples, né? É um caso de... É um recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que não conheceu da impugnação apresentada contra o AIN por intempestividade. Na verdade, a decisão ela ficou silente quanto ao conhecimento ou não conhecimento. Ela só declarou que a defesa havia sido intempestiva, né? A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário, pugnando pelo seu desprovimento. A recorrente alegou que a decisão havia implicado o cerceamento do seu direito de defesa, que não teria havido intempestividade na apresentação da defesa, pois só teve conhecimento do auto no dia 2 de agosto de 2021, com recebimento do AR, e que, com base no artigo 70 do Decreto 54.486 de 2009, apresentou sua defesa tempestiva em 2 de novembro de 2022. Esse processo teve uma peculiaridade, que ele foi lavrado contra a empresa Baldani
e com a inclusão do seu titular como responsável solidário no polo passivo. A Baldani, ela foi notificada por meio do DEC numa data, e o responsável solidário, né, o que foi indicado como responsável solidário no auto, foi notificado por meio de carta registrada com a R em 2 de agosto de 2021. E no recurso, ele suscita a data em que o responsável solidário, titular da empresa, foi notificado para a contagem do prazo. Aí nos itens 8 e seguintes, eu, na verdade, reitero o entendimento da decisão de primeira instância, né, que a contagem do prazo de 30 dias tem que ser feita a partir da notificação da recorrente. Somente a recorrente apresentou defesa. Esse senhor Ivan Negrão Baldani, que foi incluído como no polo passivo como responsável solidário, ele não apresentou defesa. Então, a contagem do prazo para apresentação da defesa tem que ser feita a partir da notificação da recorrente. E é isso, aí eu conheci parcialmente. Não, conheci do recurso ordinário e neguei-lhe provimento. Eu verifiquei já a colocação do doutor Pedro do entendimento sobre o não conhecimento, e eu cheguei a considerar isso, porém tem um detalhe, como nós vamos aplicar a súmula 10 de 2017, a súmula reformulada, porque eu iria sugerir para o doutor Pedro fazer um pedido, né, de aplicação da súmula, e aí eu fazer uma reconsideração. Opa, travou. Maria Alice, deu uma travada, mas eu estou entendendo, né, que esse caso é caso de aplicação da súmula, né? E sim, aí você está assim, sugerindo para a representação fazer o pedido incidental. Sim, assim, tanto na defesa quanto no recurso, isso não foi questionado. Na defesa, ele só questionou a multa, o montante da multa, Sim. né? Mas não tratou nada sobre os juros. E no recurso, ele somente questionou a questão da tempestividade da defesa na decisão de primeira instância. Então, assim, eu cheguei a cogitar, assim, de não conhecer, mas eu esbarrei nessa questão aí. Então, gostaria de ouvir dos senhores, e da minha parte eu posso modificar o voto tranquilamente, pelo não conhecimento. Pedro, por favor. Sim, senhor presidente, obrigado. Então, eu estou verificando aqui no quadro 1, né, do demonstrativo de débito fiscal, que os fatos geradores são todos posteriores a novembro de 2017. Então, não haveria necessidade, nesse caso, de nos preocuparmos com essa questão da taxa Selic, porque não há fato gerador anterior onde deveria ser aplicada a nova redação da súmula 10. Então, nesse caso, como não há o que se falar da súmula 10, nem coloquei a petição pedindo para que houvesse a análise da questão, né? E aí, como não houve, esse é o nosso posicionamento, como não houve a inauguração do contencioso com a intempestividade da defesa, né? E a legislação é clara que o contencioso se inaugura com o julgamento da defesa, né? O acatamento e o julgamento da defesa. Então, como não houve inauguração do contencioso, a gente entende que deveria ser caso de não conhecimento por completo do recurso ordinário. É claro que, quando a primeira instância faz a sua análise, né, das datas e conclui pela intempestividade, o contribuinte tem direito, sim, ao recurso ordinário, no sentido de colocar suas razões de por que ele entende que a decisão de primeira instância está incorreta. Ele tem direito a recorrer desta decisão. Então, quando a Câmara, aqui, em segunda instância, conclui que a decisão de primeira instância foi correta no sentido da intempestividade, então conclui também que não houve a inauguração do contencioso, por isso que entendemos que seria
melhor, o efeito prático de uma decisão ou de outra é o mesmo, mas entendemos que, em termos de tecnicidade, seria melhor não conhecer o recurso ordinário como um todo. Essas nossas considerações, senhor presidente. Com relação aos juros, é a mesma situação do processo anterior. Os fatos geradores são posteriores. Então, isso, por isso que eu não coloquei a petição em nenhum dos dois processos. Seria inócuo a gente apreciar isso. Então, realmente, eu acho que não é o caso de fazer o pedido. Agora, com relação ao registro quanto ao conhecimento ou não conhecimento, doutor Douglas, quer falar alguma coisa sobre isso? Você fez uma... Já se manifestou? Na verdade, eu divido um pouco da posição do Pedro, porque, na verdade, assim, é o que você tinha comentado, acabou de comentar, né, que ele tem direito a recorrer, e ele recorreu, em tese, da questão da intempestividade, né, que é o que tem na decisão, e ele teria, entre aspas, direito de recorrer, e ele recorreu disso, para falar, olha, é tempestivo e tal. Por isso que seria conhecido e não provido. E aí as demais questões, aí eu não tinha visto que não tem demais questões, mas as demais questões seria não conhecimento exatamente por não instaurar o contencioso, né? Mas nesse sentido, mas de fato tem a questão do o efeito prático é o mesmo. Eu só queria dar uma contada aqui. Agora a questão do eu posso estar enganado, eu estava procurando aqui, mas a questão da intimação pelo DEC, não tem a questão da abertura, não tem, aqui não 10 tem... dias. 10 dias. Porque se ele se ele foi intimado pelo DEC e a gente começou a contar pelo DEC, será que não tem essa previsão dos 10 dias ainda e não dá? Não, doutor Douglas, porque, na verdade, ele foi intimado pelo DEC, mas os 10 dias já estão contados, porque a ciência da notificação foi a ciência automática. Então, o senhor pode ver aqui na página 421 e 422 do processo, que já foram contados os tais 10 dias, porque a notificação ela foi enviada no dia 15/7, e a ciência foi no dia 28/7, então os 10 dias já estão sendo considerados. Realmente, as folhas 422 consta que a data da ciência já com os 10 dias aqui. Então tá certo. Olha, da minha parte, eu ainda tenho, assim, uma certa dúvida, porque é o seguinte, contencioso, na verdade, teve, né? Se o processo ainda está em curso, é diferente de não apresentação de defesa. A defesa intempestiva e o recurso que adveio da decisão de primeira instância assinalam que teve processo, né? Eu tendo a concordar com a doutora Maria Alice e com o doutor Douglas, porque o próprio mérito do recurso é a discussão da intempestividade, né? É a tempestividade e a intempestividade. E esse é o objeto do recurso e é o que está em discussão, né, no processo administrativo. Nesse caso, eu acho que é caso de... essa matéria é caso de conhecimento. Eu só tenho uma dúvida que a única matéria discutida é essa do recurso, Maria Alice? Sim. Então seria caso de conhecimento integral, né? Sim. Eu entendo que é caso de conhecimento, porque o objeto do recurso, mérito do recurso é justamente a questão processual, né? Não se discute o mérito da infração, mas o mérito do recurso, nesse caso, é a questão processual da tempestividade ou intempestividade, né? Então, nesse tipo de caso aqui, a gente já pegou vários processos nesse sentido. O que acontece? O recurso ordinário, primeiro se analisa a intempestividade, né? Então, se, por exemplo, a Câmara entender que o recurso, que a defesa é tempestiva, o que se faz?
se retorna os autos à primeira instância, se determina a tempestividade, retorna-se os autos à primeira instância para que sejam julgadas as questões de mérito. E se a Câmara realmente entende que estava correta a decisão de primeira instância ao decretar a intempestividade, realmente, se é intempestivo, não houve apreciação da defesa, não houve apreciação da defesa em tempo hábil, portanto, há que se mandar os autos ao delegado para ratificação. Então, não houve a inauguração do contencioso. Então, nesse sentido, não há que se apreciar as demais razões do recurso ordinário. E mesmo a razão de verificar-se a tempestividade não vai ser considerado inauguração do contencioso, porque lá atrás a defesa não foi apreciada. Então, por esse sentido que a gente pede pelo não conhecimento do recurso ordinário como um todo. É isso, senhor presidente. Fechado o áudio, doutor. É o seguinte, como a questão é processual, né, não se trata aqui de analisar o mérito do auto de infração, mas o mérito do recurso, né? Nós estamos analisando o mérito do recurso, né? Então, e a análise, o mérito do recurso, ele foi enfrentado pelo voto da doutora Maria Alice, né? Então, você não conhece do recurso quando você nem analisa, você deixa de analisar porque é matéria que está, né, não é permitido nem analisar o pedido, né? Mas nesse caso a gente analisou o pedido dele de intempestividade ou não, a gente está resolvendo aqui se é tempestivo ou não, está confirmando ou não a intempestividade. Então, eu entendo que isso seja mérito do recurso, né? Não mérito do auto de infração. O procedimento que você falou, de quando reconhece a intempestividade e volta para a primeira instância, concordo, é exatamente isso que acontece. Mas aí volta para analisar o mérito do lançamento fiscal, né? E aqui nós estamos falando em conhecimento do mérito do recurso, né? Da matéria que é objeto do recurso, né? Eu, assim, na minha opinião, se eu fosse registrar o voto, eu iria pelo conhecimento também. Sim, na verdade, assim, né, a questão do conhecimento, ela diz respeito assim, o recurso ordinário não seria conhecido, na verdade, se fosse intempestivo, porque aí é uma questão precedente, ou se tratasse de algo... Então, nesse caso, se ele tratasse do mérito aqui, essa parte, de fato, não seria conhecida, porque não tem relação, porque não instaurou o contencioso lá atrás. Agora, a questão o recurso está atacando a decisão que falou, olha, a sua impugnação é intempestiva, a sua defesa é intempestiva, e ele está falando, olha, não, pelo meu ponto de vista, é tempestivo por causa disso, aquilo. E é isso que a gente vai conhecer, por isso que a gente conhece. Né? Tem essas duas questões. A questão se está no prazo, então ele interpôs o recurso ordinário no prazo, dentro do prazo, a gente conhece, e também conhece porque o mérito está atacando a decisão no ponto que instaurou o contencioso, que é a única coisa que ele poderia recorrer no caso. Sei lá, o que ele colocou aqui, eu fui intimado dia 27, dia 28, aí o solidário foi intimado no dia 2, o meu prazo é esse, aquele, então esse que é o ponto, por isso que conhece. Mas, assim, eu entendo também o ponto de vista do Pedro, em termos práticos não vai mudar muito, mas é só uma questão de premissa processual mesmo que o presidente comentou. Bom, eu parabenizo a doutora Maria Alice pelo voto. Eu também já tenho alguns votos nesse sentido de defesa intempestiva, de conhecer o recurso no tocante à intempestividade. E eu aponto só que existe uma divergência entre a ementa e o dispositivo do voto. Aí eu não sei se a doutora Maria Alice, no dispositivo, diz que conhece parcialmente, na parte conhecida nega provimento. Existem algumas alegações sobre ter sido atendida a fiscalização no curso da ação fiscal.
Aí eu não sei se o parcialmente conhecido seria para excluir a análise desses argumentos. Doutor Flávio, eu me equivoquei. Na verdade, o parcialmente conhecido estava incorreto, eu já corrigi, para só deixar conhecido. Tá. Então, a doutora Moralice registra o voto, aí eu só coloco esse posicionamento da representação fiscal pelo não conhecimento e podemos passar a votação, senhor presidente. Ok. Então, Tá pode bem. registrar, eu acho que já todos se manifestaram, né? De acordo com a Maria Alice, então, vamos... É um processo que parece relativamente tranquilo, né, para pegar, e no fim a gente acaba discutindo mais do que o anterior, que tinha uma questão de direito, né? Na verdade, a gente nem está discutindo o mérito do recurso, e sim o registro dele, né? Pronto. Concedida a manifestação. Deixa eu colocar aqui, é bem simples, não há nem necessidade de ler, é exatamente nos termos que eu fiz a sustentação oral. Pronto, já está registrada. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Então, vamos então encerrar os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso integralmente conhecido e não provido à unanimidade. Julgamento encerrado. Com o encerramento deste processo, deste julgamento, nós então cumprimos aqui a pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento. Sessão de julgamento encerrada. Declaro então encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora, Tribunal de Impostos e Taxas. Eu peço, então, agradeço aqui a presença de todos e cumprimento pelos trabalhos e peço, então, que a nossa gravação seja encerrada para que podemos sair da sala.